Muito bem, questão 13 da UCS, Pés na região, olhos no mundo, CS de 2000. O circuito da figura é formado por três resistores, 10, 30, 2,5 e um gerador de 10 volts. Ele considera o gerador ideal, porque não tem resistência interna. Relativamente ao circuito, é correto afirmar que a resistência elétrica do circuito é igual a 44 ohms. Bom, não tem pergunta, vou ter que fazer. Precisa fazer os nós? Não. É bem fácil de ver que o 1 e o 2 estão em paralelo. Então, o 1 vale 10, o 2 vale 30. Então, o que vai ser a resistência total? A resistência total vai ser 10 vezes 30 sobre 10 mais 30. A velha formulinha. O que nós teremos? 300 dividido por 40. Corta e corta, 30 dividido por 4, ou 15 dividido por 2, ou 7,5 ohms. Só que calma que isso não é a total, né? Isso aqui vale 7,5, então esses dois caras aqui valem 7,5. Isso vai ter que ser somado com o R3. Quanto vale o R3? O R3 vale 2,5. 7,5 mais 2,5, temos um total de 10 ohms. Então, letra A. Letra B. A associação R1 e R2 é uma associação em série. Por favor, né? A corrente elétrica em R1 tem o mesmo valor que em R3. Não, 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 não. A corrente vai chegar aqui, vai se dividir, uma parte vai para R1, uma parte vai para R2, ela se junta de novo, R3 recebe a corrente total. A diferença de potencial VAB é igual à diferença de potencial VBC. Para a diferença de potencial entre A e B ser igual a entre B e C, as duas resistências tinham que ser iguais. A equivalente entre R1 e R2 tinha que ser igual ao do R3, que não é. Então a resposta só pode ser a E. Nem precisaria ter feito muito cálculo, porque a E é óbvia, né? É uma lei isso aqui, né? A corrente em R1 é maior que a corrente em R2. O que tu aprendeu? Numa associação em paralelo, o maior recebe menos e o menor recebe mais. O R1 é 10, o R2 é 20. Se o R1 é menor, o R1 é menor que o R2. Então a corrente que passa no resistor 1 é maior do que a corrente que passa no resistor 3. No paralelo é bom ser pequeno. Então, não precisaria ter feito tudo isso, mas enfim, treino é treino. Estamos nos preparando para gabaritar a prova, né? Então tem que fazer o máximo possível. Limpando, vamos botar aqui no meio, vamos para 14, da Faculdade da Serra Gaúcha. Faculdade aqui de Caxias. Um dos primeiros vestibulares que essa faculdade teve. Bom, aqui tem um circuito, força eletromotriz 60 volts, o gerador é ideal, não tem resistência interna. O que ele pede? A marcação do voltímetro e do amperímetro. Uma questão boa para treinar também, né? Primeira coisa, reduzir o circuito, não precisa fazer por nós. Todo mundo está vendo aqui que o 5 e o 20 estão em paralelo. Então, vamos fazer o circuito pequenininho aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar pequenininho, que essa caneta não é fácil, desenhar pequenininho. O que tu vai ter que aplicar? A fórmula para o 5 e para o 20. Então vamos de novo lá, resistência total vai ser 5 vezes 20 sobre 5 mais 20. Isso vai dar 4. Então isso aqui vale 4. Aí aqui existe o 3. E aqui existe o 8. Todo circuito misto vira uma associação em série. O que vai acontecer com esses 60 volts? Vai se dividir um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. O que é igual para todo mundo? O I. URI. Qual é o U do circuito? 60. Qual é o R do circuito? Soma tudo. 4 mais 3, 7. 7 mais 8, 15. Vezes o I. O I desse circuito, 60 dividido por 15, 4 amperes. Isso é a parte fácil. Isso é a parte que até o esquilinho do Zafari resolve, em homenagem ao professor Pierre. Só que agora começa a confusão. Aqui vai chegar o 4 amperes. O 4 amperes chega no nó e tem que se dividir. Como que ele vai se dividir? Vamos de novo. O que é igual para o 5, o que é igual para o 20? A DDP. Mas essa DDP é o 60? Não, porque o 60 se divide porque é uma associação em série. Todo circuito misto é uma associação em série, não aguento mais falar isso. O que tu usa? Tu usa isso aqui, ó. Qual é a corrente que está passando aqui? 4 amperes.
Quanto é que é 4 vezes 4? 16 volts. Eu acabei de descobrir que a resistência total entre o 20 e o 5 é o 4 ohms. Esses 4 ohms recebem 16 volts. Então, esse 16 volts se mantém. Com certeza esse cara aqui está recebendo 16 volts, então isso é a leitura do voltímetro, e esse cara aqui está recebendo 16 volts também. Agora tu quer a leitura do amperímetro. O que o amperímetro mede? A corrente que passa pelo 20. Como é que eu vou fazer a corrente que passa pelo 20? É só aplicar URI. Se tu isola o I é U sobre R, então é só fazer 16 dividido por 20, que dá 0, quanto é que é 16 dividido por 20? Acho que é 0,8, né? 16 dividido por 20, sim, é 0,8. Aqui tem 0,8 amperes. Quer fazer a prova real? Como é que tu vai fazer a prova real? Amperes, não volts, ô animalzinho. É só fazer 16 dividido por 5. Quanto é que é 16 dividido por 5? É 3,2. E aí, como é que eu sei que isso tá certo? Porque 3,2, né? Se para cá subiu 3,2 e para lá desceu 0,8, 3,2 mais 0,8 é os 4. Então a leitura do voltímetro é 16 e a marcação do amperímetro é 0,8. Letra B, de beleza. Na sequência 15, os seguintes equipamentos fazem parte de um ônibus que está em testes em Porto Alegre: motor elétrico, motor a diesel e bateria. As transformações de energias realizáveis são respectivamente: o que o motor elétrico faz? Transforma energia elétrica em mecânica. Então, química e mecânica. Elétrica e mecânica. Aqui, química e elétrica. Sobrou B e D. Motor a diesel. Motor a diesel é motor a explosão. Todo motor a explosão transforma energia química em mecânica. Então, química em elétrica, nada a ver. Resposta só pode ser a letra D. Química e mecânica, mas vamos conferir. O que a bateria faz? A bateria transforma energia química em elétrica. Química em elétrica. Bem legal. Questão estilo Enem. Questão 16. Bem rapidinho aqui a 16. Olha que bacana. Tu tem um gerador. Esse gerador está sendo representado pela sua força eletromotriz e pela resistência interna. Olha para esse circuito. O que não existe aqui? Circuito externo. O que é isso aqui? Visualiza. Ó. Aquilo que eu sempre falei. O gerador é uma pilha. Isso já apareceu várias outras vezes. Ó. Tu tem uma pilha. Tu engata nesta pilha um voltímetro. Esta pilha está ligada ou está desligada? Está desligada. Como ela está desligada, o que o voltímetro sempre lê com o gerador desligado? O valor do E, o valor da força eletromotriz. Então, letra C, a força eletromotriz do gerador. Apaga tudo. E por último, para acabar essa sessão, vamos fazer a 17. Que apesar de parecer simples, é uma questão bem interessante para ver se tu está ligado em voltímetro. Uma bateria de força eletromotriz 12 volts, então aqui eu tenho 12 volts. Resistência interna desprezível, então a bateria é ideal. 2 resistores de 4 ohms, aqui eu tenho 4 ohms e aqui eu tenho 8 ohms. Né? A diferença de potencial entre os pontos A e B. Sempre que ele pergunta a diferença de potencial entre dois pontos, o que tu tem que imaginar? Que entre esses dois pontos foi ligado um voltímetro. O voltímetro sempre mede com o que ele está em paralelo. Este voltímetro está em paralelo com o 8, com a resistência de 8. O que é isso aqui? Uma associação simples, uma associação em série. Né? Não vai achar que o voltímetro influencia, só isso aqui, o voltímetro é ideal. Não vai achar também que o 4 e o 8 estão em paralelo, né? Por favor, ó. A corrente vai fazer isso aqui, ó. É uma associação em série, é um circuito simples. Às vezes falar é fácil, mas às vezes a gente enxerga errado e dá uma viajada, né? O U vale 12, qual é a resistência total? 4 mais 8, 12 vezes o I é 1 ampere. Então, o 1 ampere vai sair daqui, vai dar a banda dele, aqui vale 1 ampere, vai fazer a curvinha aqui, quanto é que ele vale aqui? 1 ampere. Como é que eu vou descobrir a voltagem aqui? 1 vezes 8. Quanto é que é 1 vezes 8? 8. Se a voltagem no resistor de 8 é 8, quanto é que o voltímetro marca? O voltímetro marca 8, porque afinal de contas ele está em paralelo com essa resistência aqui. Letra C. Legal, hein? Legal, 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 legal. Não desanima. Tá achando difícil, mas não desanima.